Vamos dar início a mais uma live da APG. Hoje o tema são as eleições de 2020, alguns temas atuais relacionados. Eu sou o Márcio Ortiz Memberg, sou doutorando em Direito Constitucional pela PUC, e hoje nós estamos recebendo aqui a Gabriela Araújo, que é professora de Direito Constitucional da PUC e da EPD, a Escola Paulista de Direito, mestre em Direito Constitucional, doutoranda em Direito Constitucional também pela PUC, é advogada tributarista e eleitoralista, é Eleitoralista. membro eleitoralista, acho que é a Isso. principal É. especialização, né? Entre tantas outras atividades. É membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, Gabi? Isso, e do Observatório de Candidaturas Femininas também, que faz parte da Comissão de Direito Eleitoral da OAB. Perfeito. E nós somos orientandos do professor Vidal Serrano, né, no doutorado na PUC. Estamos Somos juntos com o professor colegas de Vidal. orientação. Exato, exato. Eu ainda não sou professora da PUC, não. Estou igual o Márcio. Nós fazemos estágio docente com o professor Vidal, né? Acho que a gente ainda não pode falar que é professor. Somos estagiários É, docentes na PUC. aquilo que o pessoal diz que é o assistente do professor, né? É isso. Na EPD já, só para corrigir, né? Porque o professor Luiz Alberto Davi Araújo, ele sempre fala, olha, vocês têm que ser muito exatos com a descrição do currículo, então, para corrigir. Na EPD eu sou titular, na PUC eu ainda estou no estágio docente, mas esperamos ingressar aí em breve, né? Nós Com dois certeza. para os quadros da PUC. Obrigada pelo É, convite, obrigada ao pessoal que está acompanhando. Já vi o Flavinho aí também. Flávio Riasa vários tá aí. conhecidos, né? É. Bom, é um tema, né, que é muito atual e precisa de um certo conhecimento técnico, né? As pessoas dão muita opinião sobre o direito eleitoral, mas tem que ser um advogado que conheça a área, né, e as particularidades para dar as orientações corretas, né? Tanto para nós como eleitores, quanto para os candidatos, os partidos políticos, né? O direito Uhum, eleitoral é uma peça fundamental da democracia, né? Então, exatamente. E então esse ano aí, especialmente, que a gente está com um ano eleitoral completamente diferente, né? Porque com a pandemia alterou todas as datas, o pessoal deve estar com bastante dúvida com relação a isso também. exato, né? Então, a primeira pergunta: esse ano vai ter eleição, Gabi? E quando é que vai ser? Então, olha, pelo jeito, você sabe que teve essa PEC, né, para o adiamento das eleições, só como uma introdução, porque eu não sei se o pessoal que está assistindo, todo mundo sabe, para alterar a data das eleições, teve que ser por emenda constitucional, porque a Constituição determina expressamente quando que vai ser o dia do primeiro e do segundo turno das eleições. Está lá, né, na Constituição. Então, a gente teve que a alteração foi por emenda constitucional. E o que seria o primeiro turno no dia 4 e o segundo turno no dia 25 de outubro desse ano foi jogado para o dia 15 de novembro e dia 29 de novembro, só esse ano de 2020. Caso se decida, se a pandemia se acirre, enfim, se entenda que não dá para fazer as eleições, aí teria que ter uma nova decisão do Congresso Nacional. Isso ficou um pouco explicitado na PEC, mas eu acho que vai ter, viu? Porque tá tudo reabrindo, né? Apesar de mais de 1.000 mortes diárias com essa pandemia, a gente está falando hoje, dia 3 de agosto, mais de 1.000 mortes por dia. Pelo jeito, eu acho que não. 15 de novembro, até 15 de novembro, a gente vai ter eleição, sim. Uhum. É. E essa prorrogação é uma prorrogação apenas das datas da eleição, né? Os mandatos, o prazo do mandato dos atuais governantes continua exatamente o mesmo, né? Continua, porque eles jogaram a data, a eleição seria em outubro, foi para novembro, mas a diplomação, enfim, tudo vai acontecer em tempo para que se assuma os mandatos já vai ser um pouco corrido, a Justiça Eleitoral vai ter que, né, agilizar os trâmites aí para conseguir fazer a diplomação tudo, mas a ideia é que os mandatos entrem em vigor já em 2021. Por isso que a eleição não foi adiada para tão longe, né? Foi adiada o máximo que dava dentro desse ano para a gente ganhar um respiro aí, para ver se a pandemia diminuiu um pouco, para poder fazer algum tipo de aglomeração. Uhum. Uma dúvida que É. muita gente tem
tem a ver com aqueles prazos de desincompatibilização, né? Porque ocupantes de alguns cargos públicos ou algumas posições específicas têm que sair antes, têm que renunciar ou se licenciar do cargo para concorrer. Com a prorrogação dos prazos, da data da eleição, isso foi modificado? E como que foi? Conta um pouquinho para a gente. Então, isso teve bastante dúvida mesmo, porque é o seguinte, como o adiou a data das eleições, teve gente que falou, então será que dá para jogar um pouco mais para frente? E não foi só com relação à desincompatibilização. Por exemplo, até 6 meses antes das eleições, você tem que estar com domicílio eleitoral no município em que você vai concorrer, né? E também com a filiação partidária no partido com o qual você quer concorrer. Mas o que aconteceu é que, sei lá, teve gente que não mudou de partido com 6 meses de antecedência, mudou com, sei lá, 5 meses, né? E aí, com a prorrogação da data da eleição, as pessoas falam, olha, não daria para eu concorrer, mas como prorrogou, então os 6 meses contados, sabe? Começou a fazer aquela conta retroativa. Isso foi geral. Mas o que se decidiu, inclusive nessa emenda constitucional? Que o que já passou, os prazos expirados, são considerados preclusos. Então, o que era 6 meses antes das eleições tem que contar como se as eleições fossem em outubro. Tudo que expirou, expirou. Agora, tinha um prazo principal que estava para vencer, que era o prazo de desincompatibilização com 3 meses de antecedência. Então, a maioria dos funcionários públicos, que não são aqueles que ocupam cargos de direção, não são secretários de município, por exemplo, ou ministros, esses tinham que se afastar com 3 meses antes das eleições. E como a PEC foi votada no dia 2 de julho, publicada no dia 3, esses prazos que venceriam no dia 4, esses sim foram prorrogados. Então, os prazos de desincompatibilização com 3 meses antes das eleições agora vão vencer agora, dia 15 de agosto. E somente esses. Tudo que ia vencer depois do dia 3, conta tendo como referência a nova data das eleições. O que já tinha vencido foi esse o recorte. Não sei se foi para ficar claro, assim. Bom, para mim deu. Se alguém tiver alguma dúvida mais específica, tem aqui o chat, né? Pode mandar via comentário alguma pergunta, né? Ou depois consulta um advogado da área eleitoral, né? Uma outra novidade aí que eu vi que foi implementada esse ano, né? Por conta da pandemia, parece que o TSE autorizou a realização de convenções virtuais para os partidos políticos. Como que funciona esse procedimento, Gabi? Então, vários partidos já decidiram fazer essas convenções virtuais, inclusive estão fazendo encontros, já começaram a fazer encontros, porque as convenções também até anotei aqui as novas datas, porque a gente decora as datas a vida inteira com uma data, depois muda, né? Então, o que seria as convenções que deveriam se realizar se fosse um ano normal, seriam entre dia 20 de julho e 5 de agosto, né? Mas com a prorrogação da data das eleições, as convenções vão ser realizadas entre 31 de agosto e 16 de setembro. E essas convenções, os partidos vão poder escolher. Ou eles fazem presencial, com todos os cuidados sanitários, né? É permitido até porque os partidos têm autonomia para decidir como é que eles vão se organizar. Então, caso venham a decidir fazer a convenção presencial, tem que tomar todos os cuidados possíveis. Ou eles vão poder fazer as convenções virtuais. Mesmo antes de sair a emenda constitucional, resolução do TSE, qualquer coisa, os advogados, né, os estudiosos do direito eleitoral já entendiam que era possível sim a convenção virtual, porque como o partido vai se organizar, é uma autonomia que ele tem, né? Mas de qualquer forma, com a decisão aí, com a PEC e com algumas, já tinha saído algumas manifestações do TSE, ficou mais, então, referendado esse posicionamento das convenções virtuais. Aí eles disponibilizarão um sistema, né, que já tem um sistema que é o Candex, para o registro de candidatura, e as convenções vão poder ser realizadas pelo Zoom, Meet, Google, o partido decide como, e só a forma de autenticação que vai ter que ser aí via Candex, por essa convenção virtual. É um pouquinho assim, como a gente está falando para um público muito misto, eu não vou entrar nos detalhes burocráticos de como fazer esse sistema Candex, porque talvez aí o pessoal não se interesse tanto, né, por essa questão, assim. Mas eu espero que os partidos realizem, que a maioria realize, já que é possível, né, a convenção virtual.
E, por exemplo, pensando nessa questão da autonomia tanto dos partidos políticos como da própria relação do direito eleitoral com os outros ramos do direito, né? Digamos que num determinado município a pandemia esteja num estágio mais grave e tem uma determinação local de que não pode fazer um encontro, por exemplo. Como é que funciona? O que se sobressai nesse caso? Então, geralmente, a gente fala isso em uma situação normal, geralmente a lei eleitoral se sobrepõe à lei comum do município. Então, por exemplo, a questão de, já teve várias discussões, carro de som, né? Tem município que não é permitido carro de som no município, mas em época de eleição eles têm que abrir essa exceção, porque é a lei eleitoral. Mas com uma situação de pandemia como a gente está, assim, entende-se que a legislação sanitária vai ter que se sobressair, por mais que o partido tenha autonomia. Então, caso eles queiram, se tiver um lockdown em algum município, é provável que o partido não vai poder fazer a reunião presencial, né? Não vai ter sentido isso. Então, nesse caso de emergência sanitária, sobrepõe, né, a preservação da vida. Por mais que a gente queira a democracia, queira estimular a autonomia partidária, nesse caso eu entendo que seria uma excepcionalidade possível, sim. Então, quer dizer, não só essa questão, mas também todos aqueles cuidados que o município ou o estado eventualmente determinar, que tem que ter um tamanho específico, medição de temperatura, quer dizer, todos esses procedimentos que forem estabelecidos têm que ser cumpridos. A autonomia Exatamente. do partido E nesse se caso, sobrepõe a esses cuidados. O TSE deve aí soltar algumas resoluções agora esse mês, inclusive com recomendações sanitárias sobre como vai ser as eleições, né? A gente teve uma discussão, eu participei de um debate com várias advogadas da área eleitoral nesse fim de semana, e uma das questões que estavam sendo discutidas era com relação à uniformização do pessoal que trabalha em campanha, né? Porque eu não sei se esse ano vai ser possível o pessoal distribuindo panfleto, como é o comum, mas se tiver isso, ou se tiver gente trabalhando em campanha de diversas formas, talvez uma parte do uniforme seja a máscara, seja o equipamento de proteção individual com relação à pandemia. Então, é provável que os partidos e candidatos tenham que disponibilizar máscara, luva, face shield para o pessoal que estiver trabalhando na campanha. E aí a discussão, assim, ainda não saiu nenhuma resolução do TSE, mas eu entendo que é possível que, inclusive, saia nesse sentido, viu? Que é uma situação excepcional, né? Exato. E mesmo no dia da votação, né, acaba sendo um momento que vai acabar aglomerando gente. Quer dizer, não precisa aglomerar muita gente, mas às vezes tem um problema na urna eletrônica que forma uma fila. Então, quer dizer, tem que ter uma resolução, vai passar álcool gel na máquina, como é que é? A máquina tem um certo cuidado, você não pode jogar o gel de qualquer jeito. Verdade. Quais são as normas? O tamanho das... Hoje em dia é feito em escola, né? Em geral, o local de votação é uma escola, varia muito. Sim. Agora, sei lá, a sala vai ter que ter um certo tamanho para comportar o corredor, quer dizer, tem uma série de minúcias que a gente nem imagina e que a pandemia acaba impondo para o sistema eleitoral e que é importante, né? Porque o eleitor não pode ir votar e voltar doente, né? Exatamente. E você vê que eles já aboliram, né, para esse ano a biometria, porque eles entenderam que a biometria é uma forma, né? Ficar lá colocando o dedo, a mão toda hora, enfim, pode aumentar o risco de contágio. E aí, dentro daquilo que eu te falei, além dessas, pode ser que exijam que o eleitor e que os fiscais, né? Porque os partidos eles disponibilizam fiscais para fiscalizar a regularidade das eleições, enfim. Todo mundo que estiver no prédio, eu não sei, eu acho que pelo andar da carruagem, até novembro, a pandemia não vai ter se dissipado completamente do Brasil. Então, é possível que assim, os prédios vão ter exigência de máscara para entrar também, enfim. A Luciane entrou, Luciane, beijo, Lu, que eu tô vendo o pessoal entrando aqui, tchau. E existe alguma discussão sobre, por exemplo, outras formas, da mesma forma que tem a convenção virtual, uma forma de votação virtual ou não? O TSE não entrou nessa discussão ainda? Não.
Esse ano não, até porque a gente tem urna eletrônica, o pessoal, não eu, né? Eu acredito muito na urna eletrônica, mas tem gente que já duvida da urna eletrônica. Imagina se você coloca a votação virtual, né? Então acho que a gente está Os muito longe terraplanistas, disso. né? Tá muito longe disso ainda. Agora, esse ano tem, assim, algumas coisas que eu acho que mudaram muito com o negócio da pandemia, foi a movimentação das redes, né? Porque a pré-campanha, assim, o período oficial de campanha está demorando para começar. Então, a gente está tendo um período longo de pré-campanha, anterior à campanha, e ao mesmo tempo sem possibilidade de reunião presencial. Então, as pessoas estão muito nessa coisa da internet. Como nós estamos aqui em live, a hora que eu entrei para procurar a PG, eu vi um monte de live acontecendo, tanto o povo como nós, advogados, mas também de pré-candidatos, né? Você vê ali, eu sigo muito pré-candidato como advogada, né, da Aham. área. Então você vê, ó, o Pedro Sabino da Bahia entrou aqui, um abraço, Pedro também. E como que são as regras, né? Não só as regras novas, mas as regras em geral sobre campanha na internet, pré-campanha na internet, rede social, WhatsApp, o que que pode e o que não pode ser feito? Olha, de pré-campanha, eu vou falar de uma, assim, que eu acho que é o mais interessante, que é uma novidade desde começou nas eleições de 2018, mas muita gente não conhece ainda, porque é o crowdfunding, né? Que é uma coisa que é muito utilizada nos Estados Unidos, o pessoal inclusive as ONGs usam muito, projetos, vamos fazer um crowdfunding, sei lá, para salvar a Amazônia, para salvar a baleia, não sei o que. Você vê muito disso, mas no eleitoral parece que é uma coisa estranha. E isso é uma novidade que veio nas eleições de 2018, já foi utilizado, e agora, nas eleições de 2020, também, desde o dia 15 de maio, é possível promover arrecadação pela internet prévia de recursos. Então, um pré-candidato ou pré-candidata pode contratar uma empresa que vai estar cadastrada lá no TSE, ou seja, a empresa, essa empresa que vai fazer o crowdfunding tem que ser uma empresa especializada nisso e que o TSE autorize a operar esse tipo de arranjo. Então, essa empresa previamente cadastrada no TSE vai ser contratada por um pré-candidato ou uma pré-candidata. Vai lá, e o bacana é isso, porque promove a cara da pessoa, né? Põe lá, olha, né, vote na pré-candidata, assim, vote não pode falar vote, desculpa, porque na pré-campanha não pode pedir voto, mas assim, apoie a pré-candidatura da fulana de tal, ela tem tais e tais qualidades, e aí coloca lá a carinha dela, o eleitor, né, apoia, doa uma quantia X, essa quantia fica sob a guarda dessa empresa intermediária, e quando acontecer o registro da candidatura, a campanha começar oficialmente, a empresa transfere para a conta do então candidato ou então candidata esses valores que ela arrecadou previamente. Ou seja, agora é possível arrecadar recursos por meio de uma empresa intermediária, você não vai ter acesso a esses recursos, porque você é só pré-candidata ou pré-candidato, mas quando a campanha começar oficialmente, você pode utilizar esse recurso. E a vantagem é que com essa campanha de arrecadação prévia, você faz uma pré-campanha também da sua Uhum. imagem. Então, isso é uma coisa bacana. Mas, basicamente, o que a gente fala é assim, só não pode na pré-campanha, antes do dia, que o último dia para o registro de candidatura vai ser o dia 26 de setembro. Né? Então, antes do dia 26 de setembro, ou antes do dia 27 de setembro, você pode praticamente fazer tudo o que você pode durante a campanha oficial, menos pedir voto. É a única coisa que não pode. Né? A resolução do TSE, a legislação nova também, que começou desde... o Marcos também está lá em Rondônia, um abraço para o Marcos, defensor público. O que você não pode durante a pré-campanha é só pedir voto explicitamente. Tem até uma resolução, uma decisão, desculpa, do TSE, que o ministro Luiz Fux, ele destrincha muito bem o que pode e o que não pode na pré-campanha. Assim, basicamente o limite é pedir voto explicitamente e abuso de poder econômico. Ou seja, você pode gastar com a sua pré-campanha o que um candidato médio gastaria. Você não pode chegar na pré-campanha e gastar R$ 1 milhão, né? Porque aí também Uhum. seria uma antecipação aí de um abuso do poder econômico, uma forma aí de fugir da prestação de contas.
Então, o debate político, o debate de ideias na pré-campanha pode acontecer normalmente, né? Expor as suas propostas, suas ideias, discutir, conversar com apoiadores, com interessados. Isso tudo pode, desde que não faça o pedido explícito de voto, né? E, Isso. certo. E uma dúvida com relação à questão do crowdfunding, né? Da famosa vaquinha online, né? Os candidatos, em geral não, né? Obrigatoriamente, quando todos os gastos deles são feitos por conta daquelas contas eleitorais, né? Uma conta bancária específica aberta para a eleição. Quer dizer, então, se um pré-candidato ele contrata uma empresa de vaquinha eleitoral, essa empresa vai depositar o dinheiro arrecadado exclusivamente numa conta eleitoral, quer dizer, ninguém corre o risco de ser enganado e o dinheiro ser desviado por algum malandro que finge que é candidato para pegar o dinheiro? Existe alguma resolução nesse sentido? Essa é uma boa pergunta, porque é o seguinte, por isso que somente pode fazer essa campanha de arrecadação as empresas que estão autorizadas pelo TSE. Então, se você é um pré-candidato, uma pré-candidata e quer fazer o crowdfunding, a vaquinha eleitoral, você não pode simplesmente contratar qualquer empresa. Você tem que entrar no site do TSE, aí lá vai ter uma lista de empresas, porque o TSE ele faz uma verificação anterior documental, né? Ele não vai verificar a operacionalidade do sistema, mas ele vai fazer uma verificação documental para ver se a empresa ela está com os documentos corretos, se ela tem autorização do Banco Central, tem toda uma série de documentos que são exigidos, e aí essa empresa faz feito como se fosse uma mini auditoria, né, nos documentos da empresa, e o TSE disponibiliza ali a lista das empresas, está escrito empresa tal, tal, tem o site da empresa e o TSE escreve cadastro deferido. Então, essa empresa ela se responsabiliza perante o TSE e perante você, pré-candidato, pré-candidata, todos os doadores, de que será fiel depositária dessa quantia. Então, depois, quando o registro for efetuado, e somente quando o candidato tiver uma conta de campanha, como você bem disse, é que essa empresa vai, então, transferir todos os valores para a conta de campanha. E também tem o risco desse pré-candidato, sei lá, desistir da candidatura, não fazer o registro, ou Deus me livre, morrer, sei lá, acontecer alguma coisa. Acontece. Então, essa empresa, ela fica responsável por esse dinheiro e, por exemplo, caso aconteça alguma coisa, renúncia, né, desistência, morte, ela devolve as quantias doadas para cada um dos doadores. Então, ela tem essa responsabilidade. E uma coisa que eu acho importante comentar, já que a gente está falando de dinheiro, né, é que na pré-campanha, além de você poder arrecadar recursos para depois gastar oficialmente na campanha, é possível que os pré-candidatos também gastem recursos do próprio bolso para essa promoção pessoal, por exemplo, para fazer essas lives, para, né, pagar o Zoom, ou algum tipo de material que divulgue a sua pré-candidatura, eles podem, mas aí o dinheiro é do próprio bolso e não é sujeito à prestação de contas da Justiça Eleitoral. Uhum. Interessante, né? Essa sistemática toda que foi idealizada, porque isso dá mais segurança para quem gosta de apoiar financeiramente os candidatos. Você sabe que não vai ter nenhum rolo em relação à arrecadação, que vai ser bem usado, vai ser devolvido caso aconteça algum problema. Isso acho que dá mais segurança para o processo eleitoral como um todo, né? Nesses tempos que a democracia é tão atacada, né? É bom saber que existem medidas para gerar mais confiança no processo, né? Exatamente, exatamente. E aí, com o apoio da Justiça Eleitoral também, né? Empresa cadastrada, você se sente um pouco mais seguro também. Com certeza. E na campanha, efetivamente, né? O que o candidato pode fazer, o que não pode, em termos de. Vamos começar pela internet, que acho que é o que todo mundo está dizendo que essa vai ser a eleição na internet porque as pessoas não podem sair na rua, né? Não tenho tanta certeza se assim funciona, mas na teoria os candidatos estão dizendo que vão focar na internet. Como é que funciona a campanha na internet, em rede social, WhatsApp, que pode, que não pode? Então, olha, na internet, assim, acho que é mais fácil falar o que não pode, né? Porque assim, não pode bastante coisa, né? Então você pode fazer o que pode na pré-campanha também, né? Promoção pessoal, criticar o adversário, tanto no Facebook, como pode ter página pessoal, blog.
é importante declarar, né, quando você faz o registro da candidatura, tem que informar a Justiça Eleitoral quais são os seus canais na internet. Então, olha, eu tenho um site tal, meu Facebook é o tal, Instagram tal. Então, pode fazer essas lives, criticar o adversário. E aí tem algumas coisas que não pode. Por exemplo, você não pode publicar, não pode ter nada de propaganda eleitoral paga na internet, a não ser que seja impulsionamento. Só o impulsionamento que é permitido. A única coisa paga na internet é o impulsionamento. E que tipo de impulsionamento? Impulsionamento que é promovido pelo próprio candidato ou partido, ou seja, um terceiro não pode impulsionar o meu conteúdo, porque eu estou fazendo uma propaganda. E se um terceiro pagar pelo impulsionamento do meu conteúdo, seria uma forma de burlar a prestação de contas, declaração. Então, somente o próprio candidato ou o partido pode impulsionar o conteúdo. E esse conteúdo que é impulsionado não pode ser um conteúdo de crítica ao adversário. Então, por exemplo, você pode criticar o adversário. Eu vou usar o Facebook, que é o que eu sei usar melhor, mas eu sei que existem outras coisas, tá? Então, sei lá, eu coloco lá no meu Facebook uma crítica ao meu adversário. Eu sou candidata e ponho uma crítica. Essa crítica é permitida, desde que não seja ofensiva à honra, à imagem, né? Uma crítica, olha, o fulano de tal foi um péssimo administrador porque não trouxe escola para a cidade, por exemplo. Mas esse conteúdo eu não posso impulsionar. Eu só posso impulsionar o conteúdo falando, olha, eu sou o máximo. Se eu fosse eleita, eu traria creche para a cidade, por exemplo. Então, tem essas... O positivo pode. O positivo pode. Então, tem essas pegadinhas, sabe? Aí, obviamente, não pode publicar conteúdo em site de pessoa jurídica, né? Além de você não poder pagar pela nada que não seja impulsionamento, você também não pode publicar conteúdo em site de pessoa jurídica. E aí entra naquela questão, se a pessoa jurídica não pode doar mais para as campanhas eleitorais, ela também não pode doar o espaço na sua página. Outra coisa que não pode também é comprar cadastro, né? A gente sabe que a campanha vai ser... Em 2018 a gente percebeu muito nas redes sociais, mas muito no WhatsApp, né? Porque boa parte da população não tem acesso a dados, as pessoas têm muito acesso ao WhatsApp, mas não têm acesso a dados mais completos. Então, não pode disparo em massa. Você precisa... Até fica aquela questão, o que é disparo em massa? É quando você roubou disparando milhares de mensagens, né? Que foi o que aconteceu, a gente não tem como provar, mas que a gente imagina que tenha acontecido com alguns candidatos em 2018. Bom, tem até um processo no próprio TSE, né, investigando essas acusações graves aí do candidato que teria usado não só esses robôs, mas como esses robôs foram contratados por empresas privadas, né, pessoas jurídicas, que não poderiam estar contratando, né? Quer dizer, são duas violações só nessa pequena conversa aqui desse referido candidato. Né? E tem uma questão também que é proibida, que agora até assim, já poderia ser considerado crime comum, mas agora entrou dentro da legislação eleitoral, que é crime eleitoral, contratar pessoas para ficarem, não só contratar, mas as pessoas que são contratadas também respondem por crime, para ficar falando mal de outras pessoas, sabe? É que eu não gosto de usar a palavra que está na lei, porque a palavra que está na lei é horrível. Eu acho que eles têm que mudar, porque eles precisam de um substituto para ficar difamando a imagem, falando mal dos adversários. Então, porque as pessoas que são contratadas para fazer isso respondem por crime, e quem contrata essas pessoas também responde por crime, né? Então, porque também teve uma onda de pessoas que faziam isso. De uma época, né? Como é que chama isso? Hater, né? Os haters. Que são... né? Isso, são contratados para serem haters da internet. Você sabe que é muito difícil provar, né? Provar que... Eu às vezes, eu tô no YouTube participando de algumas lives, e aí você vai ver os comentários no YouTube. E aí sempre entra alguém para brigar, e aí a pessoa fala, isso daí é um robô. Eu não sei o quê. Mas como é que você sabe se é robô ou não? Eu realmente não sei como detectar. Você sabe que uma vez a APG sofreu um ataque desses, né? A gente abriu um grupo de WhatsApp e criou aquele link que você divulga. Aí todo mundo que tiver o link entra no grupo. E começamos a divulgar na PUC para todo mundo entrar no grupo.
E esse link era um link aberto, ninguém precisava aprovar. Um belo dia no grupo, começou a entrar um monte de gente, começou a falar bobagem, publicar foto pornográfica, falar coisas completamente absurdas. E de repente a gente percebeu que a gente estava sofrendo um ataque. Como a gente tinha deixado o link aberto, não tinha como identificar. Aí a gente fechou o grupo e aí a gente começou a expulsar individualmente cada um. Aí eu Nossa. expulsei um desses caras e aí ele veio discutir comigo no privado. Ele falou assim: por que você me expulsou? Eu falei assim: olha, preciso que você comprove que você é um estudante da PUC. Se você comprovar que você é um estudante da PUC, aí dentro das normas de boa conduta, né? Quer dizer, não pode falar palavrão, você Uhum, pode ter uma opinião contrária a todo mundo, né? E uhum. aí ele não comprovou, quer dizer, era uma pessoa, nesse caso não era um robô, era uma pessoa, mas que nem era da universidade, ele só estava lá para tumultuar o processo, né? Nossa, é impressionante, né? Eu vi que tem umas dúvidas aqui, deixa eu ir por ordem. Acho que tinha uma do Júlio. Os Teve uma pergunta. pré-candidatos podem continuar a fazer lives até o dia 27? Pode, Júlio, porque assim, a gente está na pré-campanha, né? Então, a partir do dia 27 começa a propaganda oficial, mas até lá podem fazer as lives. E é o seguinte, na pré-campanha, tudo que é gratuito é muito tranquilo, que aí você só pensa assim, ó, não pode pedir voto. E se você for gastar dinheiro na pré-campanha, só pense o seguinte, tem que ser o TSE a decisão dele sobre pré-campanha nesse sentido. Olha, você pode despender recursos na pré-campanha com o mesmo tipo de material ou de coisas que você poderia utilizar durante a campanha oficial. A única medida é a seguinte: não gastar o que um candidato médio gastaria, o que o seu adversário poderia gastar. Então, é preciso ter esse bom senso, porque, como exemplo, teve uma candidata ela até foi eleita senadora, mas ela foi cassada porque se comprovou que ela gastou 1,5 milhão de reais na pré-campanha. Então, assim, era um absurdo, né? E os gastos que ela teve na pré-campanha foram gastos antecipados com relação a coisas que ela usaria durante a campanha. Então, foi até uma forma que o TSE entendeu de burlar a prestação de contas. E, então, é esse cuidado que você tem que ter. E guardar os recibos, porque se algum dia algum adversário seu vier a dizer, olha, mas, né, o candidato tal, não sei se o Júlio é candidato ou é advogado de candidato, mas enfim, o candidato Júlio, se for o Júlio, gastou mais do que um candidato médio gastaria, aí você tem o comprovante para falar, não, olha, eu gastei o básico, tá todo mundo fazendo live, eu gastei com o Zoom pago, enfim, o Os médio, o gastos, básico. os gastos da pré-campanha têm que entrar na prestação final ou não? Eles ficam excluídos? Ficam excluídos, eles não são fiscalizados pela Justiça Eleitoral. Só que se houver alguma denúncia de abuso de poder econômico, aí sim, talvez. Por isso que é bom guardar os comprovantes, né? Porque, em Ah, tese, a Justiça Eleitoral não tem interesse nisso, não tem que prestar contas disso. A Paulinha está perguntando o você que sabe. qualifica como envio em massa. Então, é o disparo em massa. É quando você contrata, basicamente, assim, você contrata um robô ou contrata um aplicativo que vai mandar mensagem para milhares de pessoas. Isso é disparo em massa, né? É uma coisa diferente, por exemplo, se você tem no seu celular os seus contatos, você cria a lista de transmissão e manda. Até porque a lei ela fala, olha, você pode mandar mensagem instantânea para os eleitores, desde que o cadastro não seja comprado ou pago. Então, você tem que ter feito esse cadastro de alguma outra forma. E desde que você coloque, né, na sua mensagem um aviso para a pessoa de que é o seguinte: olha, se você não quiser mais receber essa mensagem, me avise, sei lá, clique não, alguma coisa assim. Ah, Porque aí você tem até 48 horas para não mandar mais mensagem para essa pessoa, para tirar ela da sua lista de transmissão. você Mas sabe, Gabi, a Paulinha Cabrini, ela estava até outro dia em Buenos Aires, não sei se ela voltou agora, mas ela estava ajudando na campanha do MAS boliviano, a ai, que campanha do MAS. bacana! Olha, mas aqui só vale para o Brasil as coisas que eu tô falando. Eu não sei. Na Bolívia eu não sei como é que funciona. Paulinha, avisa o Evo então, né? Esses conselhos aqui só se ele for candidato no Brasil. É. Ai, que máximo. Eu acho que ela perguntou. É permitido que a campanha monte grupos no WhatsApp? Sim, pode montar grupos, pode montar durante a pré-campanha também. E pode se organizar, apoiadores, enfim.
Eu acho até bacana. Gente, tem que abusar, quem puder, tem que abusar das redes sociais. Porque um grande problema que eu vejo nessa pandemia e nessa forma como a campanha está sendo feita é que assim, eu acho que as campanhas mais pobres, o pessoal que é mais da periferia, o pessoal que tem uma campanha mais popular vai sofrer, porque não é todo mundo que tem acesso à internet. Né? Não só candidatos, mas como eleitores desses pré-candidatos também não têm acesso à internet, né? A gente vê como aqui em São Paulo, por exemplo, uma grande capital, quantas crianças estão fora da escola porque na família não tem celular, não tem internet. Então, assim, você como pré-candidato, você pode até ter acesso à mais alta tecnologia. Estou aqui com o celular, não sei o quê. Mas como é que a sua voz vai chegar no povo? A gente está falando do Brasil, né? Com uma grande desigualdade social, e essa desigualdade hoje se reflete muito na falta de acesso às tecnologias. Né? Exatamente. A pessoa tem um pacote de internet que ela tem que usar para estudar, trabalhar, para os filhos estudarem e ainda por cima para acompanhar a eleição. Alguma dessas, fora o lazer, né? Então alguma dessas coisas ele vai acabar caindo. A chance de ser a campanha eleitoral é muito grande, né? E aí acontece o que aconteceu. As pessoas votam sem saber direito no que e dá nisso aí, né? Exatamente. Assim, olha, a gente vai ter que discutir. Eu sei que a gente está assim, no momento de estar discutindo acesso à alimentação, saneamento básico, mas uma hora a gente vai ter que parar para discutir acesso à tecnologia como uma forma de democracia, direitos humanos, enfim, de promoção de igualdade. Vou mandar um beijo para o Ideu também, que entrou aqui, meu colega. Foi colega no mestrado e já é doutor, aqui na PUC, né? Aí na PUC, não sei onde a gente está no universo. E do Constitucional, eu fiz um crédito com ele também no Constitucional, mas ele é do Penal. O Júlio está perguntando aqui, as plataformas de crowdfunding são somente para pré-candidatos ou partidos também podem fazer? Então, teve uma discussão, a legislação não é clara, mas teve uma discussão que teve, acho que, se eu não me engano, teve alguma decisão do TSE em que eles falam que o partido não poderia fazer o crowdfunding na pré-campanha, embora ele possa fazer durante a campanha. Então, tá nebuloso isso ainda. Por isso que eu recomendo que só os pré-candidatos façam na pré-campanha, embora durante a campanha seja permitido para os partidos também. Né? Uhum. E existe alguma mudança específica na eleição desse ano com relação a coligações, por exemplo? Porque tinha aquela regra da cláusula de barreira. Como que isso funciona nessa eleição específica municipal? Olha, a grande mudança que teve para essa eleição é que não vai ter mais coligação proporcional. Então, isso foi ótimo, assim, para as campanhas das mulheres, especialmente, né? Porque como tinha coligação proporcional, era normal partir, e assim, para as pessoas entenderem, né? Caso tenha alguém que não seja também da área do eleitoral, esteja com o primeiro contato no eleitoral. A coligação é o seguinte, para você propor uma chapa de vereadores, você pode propor até 150% das vagas disponíveis, né? Então, quando é uma coligação, a coligação inteira antigamente, poderia propor esse X, né? Ou um partido individualmente, caso ele não estivesse coligado. Como esse ano não vai ter coligação, então todos os partidos podem apresentar até 150% das vagas disponíveis, ou menos. Só que existe uma condição aí na legislação, que é o seguinte, pelo menos 30% das chapas, antigamente se fosse de coligação e hoje que só pode de partidos, tem que ser preenchida com candidatas mulheres. Quando existia coligação, o que acontecia? Tinha partido que nem tinha mulher. Ficava no bolo, entendeu? Porque juntava a coligação inteira e pegava um pouco de mulher de cada partido para preencher os 30%. Agora, como cada partido tem que preencher os 30% de mulheres, muitos partidos que não tinham movimentação, não apoiavam as candidaturas femininas, que ficavam amarrados nessa questão da coligação, tiveram que correr atrás de mulheres, no sentido de também qualificar as mulheres, porque vocês sabem que as candidaturas laranja, elas estão sendo muito combatidas pela Justiça Eleitoral. Em 2019, teve duas coligações que foram cassadas e
e candidatos, vereadores eleitos, se eu não me engano, acho que 8 vereadores perderam o mandato porque foram eleitos em coligações em que se comprovou a candidatura laranja. Então, eu acho que essa questão da coligação ser proibida para as chapas proporcionais vai estimular um aumento de mulheres candidatas e de partidos estimulando as candidaturas femininas. E essa quantidade de mulheres, ela é apenas no momento da inscrição ou se depende durante o processo, algum candidato renuncia, algum candidato sai, essa proporção tem que ser mantida? Tem que ser mantida, assim. Se, por exemplo, tem até aquela questão de até 20 dias, acho que é 20 dias agora, preciso lembrar, antes das eleições o partido ainda pode preencher vagas remanescentes, mas quando ele apresenta a chapa, ele já tem que estar com os 30% de mulheres. Se ele for completar se ele tiver direito a mais vagas, por exemplo, ele vai ter que ir completando, mas sempre preenchendo o número de mulheres, de acordo com o número de mulheres. E se faltar mulher, ele vai ter que tirar homem. Né? Então a proporção ela se mantém, fica estável, né? Não dá para o partido dar um golpe, coloca um monte de mulher só para inscrever, depois retira todo mundo porque eram candidaturas laranja e a chapa fica só com homem. Não poderia fazer isso porque a e até isso é detectado, né? Porque assim, eu acho que no começo, os partidos, assim, a gente vê que a legislação as cotas afirmativas, principalmente essa reserva para candidaturas de mulheres, ela existe aí há mais de 20 anos, mas no começo sempre foi se tentando um jeitinho, né? O partido entendia que era só reservar, mas não precisava preencher, umas interpretações doidas. Aí a Justiça Eleitoral teve que ir fiscalizando e sendo cada vez mais criteriosa com relação a isso. E aí eu acho que, já que a gente está falando de mulher, que eu adoro falar desse tema, né? E meu doutorado é sobre participação feminina na política, enfim. Desde a de 2018 também, por decisão jurisprudencial, porque assim, tinha essa questão da reserva de vagas, mas aí tinha candidatura laranja. Aí ele botava a mulher candidata, mas punha a irmã, a prima, a tia, sabe? Aquela que não ia fazer campanha, que nem queria ser candidata, mas só para preencher cota, que é um horror também. Eles faziam isso ao invés de investir na participação feminina. Ou então, a mulher até queria ser candidata, mas não tinha recurso, porque eles injetavam todo o recurso nas candidaturas masculinas. O que aconteceu? Em 2018, teve 2 decisões, uma do STF e uma do TSE, que em conjunto acabaram determinando que os partidos destinem também recursos públicos, todos os recursos que eles receberem do FEFEC, né, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e do Fundo Partidário para o ano das eleições, 30% tem que ser destinado para as mulheres. Então, assim, se você tem 30% de mulheres candidatas, pelo menos 30% dos recursos tem que ser destinado às mulheres, né? Então, veio essa imposição jurisprudencial que acabou sendo absorvida também pela legislação e depois também com relação à visibilidade, à propaganda. Então, entendeu-se que pelo menos também 30% da propaganda eleitoral gratuita tem que ser concedida às mulheres por essa lógica. Tem 30% de mulheres candidatas, porque não tinha, Márcio, não tinha isso. Era um negócio assim... existem várias pesquisas que demonstram que as mulheres são subfinanciadas nas campanhas, né? Então, isso ajudou muito. A gente subiu de 10% de participação feminina, menos de 10% de mulheres na Câmara dos Deputados para 15% por causa de uma decisão, em um ano, em uma eleição. Né? E ainda é muito pouco, né? Se pensar que as mulheres são pelo menos metade da população brasileira, né? Pois é. 15%, quer dizer, está subrepresentada, né? Demais. Não, e as mulheres, com relação ao eleitorado, elas já representam 52,5%, já são mais do que os homens, né? A maioria, né? A maioria. E aí é engraçado que o pessoal fala, não, mas mulher não gosta de política, mas você sabe que 42% dos filiados dos partidos são mulheres. Então, peraí, não gosta de política, mas já tem, com todo esse desestímulo que existe para a participação feminina nos espaços de poder, elas já são 42% dos filiados, né? O que também é raro, uma pessoa ir lá falar, tô aqui, bater na porta, quero me filiar. É muito difícil. Muitas vezes é um ambiente hostil que resiste às mulheres e mesmo assim elas estão ali em 42%, quer dizer...
É, Imagina se não houvesse toda essa resistência, talvez uns exatamente. 70%, né? E é muito que se fala também hoje em violência política de gênero, né? Um termo que começou a ser invocado agora, que é uma. Não se falava nisso, mas é isso, que quando você vê pelas candidaturas laranja, pela dificuldade das mulheres participarem, por tantas decisões jurisprudenciais que tem que incentivar a inclusão das mulheres, porque, assim, por livre, espontânea vontade não vai, né? Tem que ser na espontânea Uhum. pressão, porque senão não vai. Tem uma outra pergunta aqui, ó, se existem alguma novidade com relação aos mandatos coletivos. Como é que funcionam os mandatos coletivos, Gabi? Em termos de legislação e na prática, né? Que são coisas diferentes. Então é engraçado, porque a gente começou a estudar mais, assim, na academia, na teoria, os mandatos coletivos, eles estão sendo mais estudados, né? Mas na legislação ainda não são contemplados, porque a legislação, para lei, né? E até para fins de eleição, assim, o que vale é quem está eleito. Você só pode colocar um candidato na urna, né? Então, uma carinha na urna, e essa pessoa, se ela for eleita, só ela que vai poder subir lá para receber a diplomação lá, o certificado, só ela Deu que vai até poder. briga, né? Na Então, eu ia Assembleia falar Legislativa. disso. Nas eleições, na diplomação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a gente está aqui, deve falar para outras pessoas, outros estados também, mas não sei se todo mundo assistiu, mas teve uma briga, porque tinha um mandato coletivo, e aí todos os co-deputados queriam subir para receber a diplomação, e a segurança impediu, porque tem toda essa formalidade. Não, olha, só uma pessoa foi eleita, vocês não podem subir. E aí deu pau, né? A gente só viu, os caras nem tinham assumido ainda, estava todo mundo se batendo lá, porque aí entraram os outros deputados para defender um lado ou outro e virou uma guerra. Mas é isso, então não pode. Agora, eu não sei, eu acho que a gente precisa amadurecer mais a questão, né? Porque assim, o sistema, o modelo representativo é um modelo que funciona. Você vota ali num representante, você tem que ter uma identificação com o representante. O que esses mandatos coletivos têm feito, esses co-deputados, é um pouco reproduzir o que o partido deveria estar fazendo. Na minha Uhum. opinião, seria mais importante fortalecer a democracia intrapartidária e a prestação de contas dos deputados ou dos parlamentares, enfim, vereadores, que são os casos desses mandatos coletivos, prestação de contas para o partido e para os seus eleitores, do que, eu não sei se aumentar o número de pessoas, você não acaba reduzindo, sabe? Ah, não, olha, Uhum. somos em 10 co-deputados, mas você não. Uhum. Será que você está ampliando ou você está reduzindo para um Eu ouvi grupo? um, eu ouvi um argumento muito interessante em favor das candidaturas coletivas e que a candidatura coletiva ela é uma espécie de um indicativo para a chamada lista partidária, né, que é um modelo que não tem no Brasil, que você vota no partido e aí o partido indica as pessoas que vão ocupar as cadeiras, para dar uma despersonalizada, né, e Uhum, reforçar os programas partidários. E que a candidatura coletiva ela é um meio do caminho para isso. Você dá uma despersonalizada, mas ao mesmo tempo, como isso não é estabelecido na legislação, você não perde a personalização, né? Só um deles exato. vai ser o deputado de verdade. Os outros podem ser na prática, porque o mandato pode funcionar democraticamente, mas é uma coisa daquelas pessoas, né? Não é do sistema. O Alessandro entrou aqui também, Alessandro Soares, a Silene Obsi, um abraço para vocês, Roberta. Enfim, olha, eu acho que eu tenho minhas ressalvas. A gente teve uma discussão na OAB, na Comissão de Direito Eleitoral, e tinha a turma dos defensores do mandato coletivo. Eu acho a ideia bacana, uma forma de movimentar a democracia, tentar um modelo diferente, envolver mais pessoas. Mas assim, acaba sendo um acordo, um arranjo entre aqueles que estão propondo o mandato, porque para legislação, Ah, para fins assim legais mesmo, o que vale é a pessoa que foi eleita, né? Então, assim, eu não sei que arranjo eles vão vender para os seus uhum. eleitores, né? E o que é diferente num mandato coletivo do que seria de uma pessoa só como representante e ela se abrir para toda a coletividade? E ela se abrir Ah, para debater com todos os seus eleitores, e ela fazer mais audiências públicas, e ela ser mais transparente no seu mandato, e ela prestar contas para o seu partido. Então, eu não sei.
Se Quer dizer, não é a forma que resolve ou não um problema, né? Você pode ser um mandato individual democrático, como pode ser um coletivo que não é democrático, que não é aberto. Exato! Nossa, é isso que eu penso. Então, assim, por que não fortalecer a democracia dentro dos partidos? Por que os Uhum. partidos não se abrem mais para os seus filiados, não fazem mais, por exemplo, as prévias partidárias, não são todos os partidos que fazem prévias, né? A gente sabe que tem partido que não Uhum. faz, fica ali tudo decidido num grupinho de dirigentes. A minha dúvida é se esse mandato coletivo não vai ficar tudo como já é tudo decidido em um grupinho de dirigentes partidários, não vai ser tudo decidido no grupinho dos co-deputados? Não estou falando que é assim, mas pode ser assim, se você não pensar Uhum. em termos de ampliar a participação popular. Eu acho que o fato de, na última eleição houve um ou outro caso, né? Eu acho que nessa eleição vai ter mais casos de mandatos coletivos, candidaturas coletivas. Então acho que essa discussão vai entrar mais na sociedade mesmo. As pessoas vão ter mais exemplos. Eu até achei interessante porque vários dessas candidaturas elas são temáticas. Então você tem a bancada feminista, a bancada da capoeira, a bancada da rua tal, É, quer dizer, você gera gera um movimento, né? É interessante, é. a discussão pelo menos é interessante. Acho que o tempo vai dizer se esse é um modelo a se formalizar na lei, ou talvez se não é por aí, mas pelo menos a discussão tá sendo interessante. Em geral, a eleição fica uma discussão tão técnica, pelo menos a parte eleitoral, né? E a Sim, discussão sim. política é forte, né? Mas no eleitoral fica uma discussão super técnicazinha de coisas menores, pelo menos essa discussão do mandato coletivo é mais animadora, né? Mas eles fazem, eu acho que o bacana desse negócio do mandato coletivo é talvez trazer a ideia do que eles estão fazendo no mandato coletivo para os partidos, que é o que os partidos deveriam estar fazendo, esse debate. Uhum. Deveriam estar mais abertos para a sociedade, né? E aí a questão que você trouxe do voto em lista é muito bacana, porque vários países já adotam o voto em lista porque fortalece os partidos e é uma forma também de ajudar na questão da diversidade. Porque se você tiver o voto em lista, você pode ter as cotas, por exemplo, a criação de cotas afirmativas muito mais forte, para incluir 50% de mulheres na lista e alternando, ó, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, de modo que o partido, conforme for preenchendo ali o quociente necessário, o quociente eleitoral necessário, ele sabe que ele vai preencher as vagas sempre com um homem, com uma mulher, por exemplo. E aí a gente pode também Uhum. incluir a questão das mulheres negras, né? E aí trazer mais diversidade. Eu gosto muito da ideia do voto em lista porque é uma forma de fortalecer os partidos, mas teria que mudar todo o sistema eleitoral do Brasil, que também é um sistema bem excepcional, assim, proporcional, com lista aberta, fazer vários arranjos, isso exigiria uma reforma política gigante, né? Uhum. E o Kelvin fez uma pergunta interessante aqui. Ele usou o exemplo da Argentina, em que existe uma cota de mulheres, mas que não é na candidatura, é na vaga do parlamento. Você conhece esse modelo É, argentino? Ele é um modelo que seria é aplicável no maravilhoso. Brasil? Então, é maravilhoso esse modelo e assim, tem um anteprojeto de lei que foi proposto pelo Ministério Público aqui de São Paulo e o Observatório de Candidaturas Femininas da OAB de São Paulo, que eu faço parte, apoiou esse projeto que prevê uma reserva de assentos para mulheres no legislativo, sendo que metade dessa reserva seria para mulheres negras. E aí tem a discussão pode ser em proporção até de 50% ou de 30% de reserva. Isso poderia sim funcionar, mas assim é uma batalha política que talvez seja muito difícil a curto prazo, hoje, da forma como a gente está. Não sei se a gente teria apoio para isso, mas já existe uma discussão com relação a isso e vários anteprojetos de lei de iniciativa da sociedade civil nesse sentido. E o tema dos negros? Porque existe essas vagas para as mulheres, né? Existe alguma coisa semelhante para os negros? Porque, da mesma forma que as mulheres são subrepresentadas, os negros também são muito pouco representados nos É, espaços como, de poder, né? como eu disse, né? 52,5% do eleitorado apto a votar é de mulheres, mas 27% são mulheres negras. Então, assim, e a maioria da população brasileira é de negros, né? Então, assim, a minoria aqui sou eu, que sou asiática, porque a maioria é negro, aí É. depois vem os brancos, depois vem os, né?
Então, assim, e a gente não vê esse reflexo no parlamento. O parlamento vê a maioria de homens brancos que estão aí na política a vida inteira. Então, existe uma discussão, sim. Inclusive, tem uma consulta da deputada Benedita da Silva, que começou a ser votada já no TSE, no sentido de se reservar também recursos para as candidaturas negras e também reservar candidaturas, né? Candidaturas, toda essa questão de cotas que já existem para mulheres, ela pede para que seja transferida também para a questão das candidaturas negras. Isso está em discussão, está ficando cada vez mais forte, talvez venha novidade por aí, sim. Eu não sei se o nosso tempo está acabando, você que está controlando aí, hein? E eu falo demais, você me avisa. Acho que a gente tem mais ou menos uns 5 minutos, né? Então tá Mas só bom. para concluir, é isso, né? Impressionante como em qualquer espaço de poder os negros estão sempre subrepresentados, seja na política, seja na academia, na direção das empresas, sendo que é a maior parte da população, né? Quer dizer, uma coisa muito grave, né? E, bom, já então nos encaminhando aqui para o final, né? Para não ficar aquela correria para concluir, quer fazer as considerações finais? Dar um recado para as pessoas, valorizar a importância da democracia? O que você gostaria para a gente se despedir? Olha, eu acho que eu queria falar de vários temas aqui, né? Agradecer, eu vi aqui que entrou o Chico, entrou o Tiago, o Pedro também está fazendo uma pergunta, que a democracia no âmbito dos partidos é questão central. O Alê também falou sobre a democracia, que na Venezuela ficou 40 anos com voto em lista e o personalismo continuou, Lady Fel. Gente, eu acho que assim, como a gente acabou indo por esse caminho, e é uma questão que eu sempre gosto de falar muito, é a democracia intrapartidária. Eu acho que a gente está passando por uma crise democrática muito forte no Brasil, né? Tanta luta para conseguir a redemocratização, Constituição de 88, e a gente vê hoje essa aversão à política, e talvez seja porque os partidos não fizeram o trabalho deles, né? Então, os partidos se fecharam, essa questão da democracia intrapartidária entra também numa consulta do TSE que foi respondida esse ano, no sentido de que tem que ter também pelo menos 30% de mulheres nos cargos decisórios dos partidos, nas comissões executivas. Então, eu penso que a solução é movimentando os partidos. E aí tem várias formas né? Talvez... Nós temos poucos segundos, Gabi. Não, então eu vou falar tchau. Última pergunta. Bom, Vamos em relação à pesquisa. Ai, gente, não vai dar tempo, né? Tá acabando, é isso?